Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu faço a leitura da ata da 100ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 24 de outubro de 2018, com a presidência do deputado Silvio Drevik e a secretaria dos deputados Dirce Heidenstein, Ana Paula Lima e Maurício Skudilark. Às 10 horas do dia 24 de outubro de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor deputado declarou abertos os trabalhos e convidou a deputada Dirce Heidenstein, segunda secretária, para proceder à leitura da sessão da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. O expediente foi pedido para que fosse distribuído aos deputados e, em breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Ismael dos Santos e Maurício Skudilark. O grande expediente, no horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados José Milton Schaefer, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, Dirceu Dresch, pelo PT, e Manuel Mota, pelo MDB. A ordem do dia foi aprovado o pedido de informação número 157/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 819 a 823/2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 452 e 453/2018. Explicações pessoais não houve porque nenhum dos deputados se inscreveu para o uso da palavra. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. E o segundo secretário lavrou a presente ata que acabo de ler, senhor presidente. A ata da 100ª sessão ordinária, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não havendo o que queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado João Amin, por até 10 minutos. Bom, boa tarde, senhores deputados, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, nos ouve pela rádio digital. Nesse primeiro momento, antes de falar sobre o assunto que me traz à tribuna, eu gostaria de cumprimentar o presidente eleito, o seu vice, o governador eleito, a sua vice, dizer que não existe mais lados de uma campanha, existe agora um país para se administrar, um Estado para se administrar, no nosso caso aqui o Estado de Santa Catarina, um momento muito complicado que vai viver a partir de 2019, são as letras, a Invesc, a SC 401, né? O endividamento, a questão da saúde, por exemplo, que chega a R$1 bilhão. Então, desejar sorte e também muita responsabilidade ao próximo governador para que faça os ajustes necessários. E eu, particularmente, torço para que as secretarias regionais sejam fechadas, porque são usadas apenas para cabide de emprego. Hoje, nem função principal mais tem essas agências. Tentei aqui, como deputado no primeiro mandato, através de uma emenda na reforma administrativa, eliminá-las. Não fui feliz na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça, mas torço para que agora o governador eleito, até porque os dois governadores candidatos que foram para o segundo turno se comprometeram em terminar com o cabide de emprego. Espero ter a felicidade de, como deputado, poder votar nessa matéria, seja esse ano, seja no ano que vem. Mas o que me traz aqui
na tribuna da Assembleia hoje, tribuna essa que eu não uso há muito tempo, é uma questão muito preocupante. Em pleno Outubro Rosa, um mês que é dedicado à sensibilidade do câncer de mama, à divulgação das campanhas do câncer de mama, para a prevenção, para o exame preventivo, para as pessoas, inclusive aqui em Florianópolis, há uma série de cirurgiões plásticos que fazem diversas cirurgias de reconstrução de mama, uma medida louvável em nome aqui do Henrique Miller, filho do Dr. Sérgio Miller, que juntamente com outros médicos comandam, fazem essa bela atitude, bela movimentação da campanha do Outubro Rosa. Em pleno outubro, no CEPOM, o nosso centro de referência para tratamento, para cirurgias oncológicas, está faltando a droga Herceptin. Então, essa droga é responsável por mudar e melhorar a sobrevida dos pacientes de câncer. Então, eu gostaria que, se pudesse, passasse um vídeo de uma matéria feita na NSC, para que o público que nos assiste, que nos acompanha, possa acompanhar. Câncer no estado enfrentam mais uma batalha para garantir medicamentos fundamentais. Um deles, usado por pacientes em estágio avançado da doença, parou de ser enviado pelo Ministério da Saúde. E o que torna esse caso ainda mais revoltante é que a Justiça obriga o governo a fornecer um remédio que é essencial para quem sofre com a doença. É o que segura para mim a minha doença, o meu câncer. A Beatriz fala do Herceptin. O medicamento combate o tipo de câncer de mama que ela tem, que pode se espalhar rapidamente pelo corpo e não tem cura. As ampolas agem direto nas células defeituosas e, por isso, não dão efeitos colaterais. São aplicadas desde o início do tratamento, junto com aquela quimioterapia tradicional, e depois continuam para sempre. Aí, graças a elas, é vida normal. A distribuição desse medicamento pelo SUS para estes casos mais agressivos foi aprovada recentemente em todo o Brasil, mas já é uma realidade em Santa Catarina desde 2009. Foi quando a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal entraram com esta ação civil pública, garantindo a partir daí, nas palavras do juiz, o permanente fornecimento do Herceptin nas quantidades necessárias a todas as pacientes com câncer de mama no estado. A presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer diz que é automático. Quando o paciente tem o diagnóstico e que é necessário esse medicamento, ele recebe automaticamente. Nunca deu. Durante um ano, a Beatriz recebeu uma dose a cada 21 dias no CEPOM. Dia 6 de junho eu teria uma outra dose e aí me avisaram que tinha sido interrompido o fornecimento do medicamento e que não tinha previsão de quando teria retomado. Eu tinha uma outra já marcada para o dia 27 de junho e também não tinha o medicamento. 300 mulheres vivem este dilema em Santa Catarina. Tirar do bolso é quase impossível. O Ministério da Saúde pagou mais de 440 milhões pelas doses que todas elas receberam só no ano passado. Este defensor público comunicou à Justiça na semana passada sobre o descumprimento da ação e pediu para o juiz a retirada do dinheiro das contas do Estado e da União para a compra desses medicamentos em 48 horas. Antes, o juiz Gustavo Barcelos, substituto de Leonardo Cacau, pediu para ouvir o Estado e a União. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informou ao juiz o mesmo que disse a nossa equipe, que recebeu 1.600 ampolas em novembro do ano passado e depois mais nenhuma, e que cobrou várias vezes o Ministério da Saúde por telefone e e-mail. Em um deles, uma funcionária do Ministério teria informado que só teria estoque disponível em maio, mas nada das ampolas até hoje. O Ministério da Saúde ainda não deu uma justificativa ao juiz. Para a nossa equipe, primeiro informou por e-mail que não comprava esse medicamento. Depois, corrigiu, dizendo que ele é, sim, um dos poucos que o Ministério compra e que ainda espera uma explicação da área técnica sobre a ausência do remédio. Agora é a vez do Ministério Público Federal se manifestar. O procurador André Coutinho cuida do caso. Ele não detalhou prazos. Só depois, a Justiça Federal informou que dará a sentença.
Enquanto isso, a Defensoria vai reforçar o pedido para bloquear a verba pública e comprar o Herceptin de uma vez. E comunicar também os órgãos de controle de que a ordem judicial foi descumprida. Nós vamos pedir para que seja apurado, inclusive, na questão criminal e a questão da improbidade administrativa pelo descumprimento de uma decisão do juiz. Essa medicação ela é fundamental para os pacientes porque, se não for ministrada, é uma verdadeira sentença de morte. Você fica muito mais atento a qualquer mudança no teu organismo, porque é como se fosse uma porção de alarmes que podem ser sem fundamento, a gente não sabe, né? Você já começa assim, será que eu tinha isso antes? Era assim mesmo? Será que isso já é decorrência de que está faltando o medicamento? Será que está espalhando? Será que aumentou? Resumindo, o Ministério da Saúde diz que enviou o medicamento normalmente para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado alega que desde novembro de 2017 não recebe esse medicamento, independente do responsável, seja governo federal, seja governo estadual. O que a gente cobra é que se regularize isso o mais rápido possível. Não são apenas remédios, são vidas. Mais de 300 mulheres só no CEPOM, em Florianópolis, fazem esse tratamento. Esse tratamento aumenta a sobrevida da paciente. Temos aqui no plenário 2 médicos, deputado Vicente, deputado Antônio Aguiar, que talvez conheçam muito mais do assunto do que eu, mas com certeza o que não pode acontecer é um jogar a responsabilidade para o outro, que é o que está acontecendo em pleno Outubro Rosa. Isso está acontecendo, aí o governo vem fazer campanha, vem falar sobre o Outubro Rosa, da importância, e não está disponibilizando para o paciente o medicamento que vai fazer a mulher viver mais, talvez curar o seu câncer. Isso é inadmissível e a gente cobra do governo federal, do governo estadual, através, depois dessa minha fala aqui hoje na tribuna, os pedidos de informações serão feitos, moção para o governo federal também será feita, para que a gente tenha essa situação regularizada o mais rápido possível. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Maurício Codilar, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Também falar aí na mesma esteira do deputado João Amin, com referência agora ao encerramento das eleições. Parece até que nós saímos de um tempo fechado, porque o clima estava muito pesado nesse período de eleições, e para um dia de sol, céu sem nuvens, um céu azul, e isso faz bem. Tivemos uma campanha muito acirrada, muitas redes sociais, fake news, enfim, tudo que é tipo de briga, confusão. A gente via nos grupos de amigos algumas divergências, infelizmente algumas se passando, mas a grande maioria com tranquilidade. Então agora até vi um jornal hoje colocar uma charge ali, o pai e filha ali levantando bandeira branca e pedindo paz. Cada um estava ali se protegendo e agora para voltar à tranquilidade. Então, elegemos o presidente da República, todos temos que torcer para que faça um grande governo. É importante para todos os brasileiros, para todos os catarinenses. Tivemos a eleição do nosso governador de Santa Catarina, que também deve ter o apoio, o acompanhamento, tem sempre a oposição, a fiscalização. Isso é saudável para a democracia, mas todos juntos trabalhando, torcendo para que também o comandante Moisés faça um grande governo no nosso estado, que tem muito a ser feito. Já ouvi ele falar nas entrevistas sobre rodovias. Nós temos várias rodovias estaduais em situação caótica, lá mesmo Porto União a Matos Costa, aquela rodovia que é um débito de longo tempo, a 477 lá, Major Vieira Canoinhas,
o deputado Aguiar já brigou muito por aquela rodovia, e assim outras aí pelo Estado, se posso falar do Oeste, algumas regiões, onde as rodovias estão bastante precárias. Então, precisamos de infraestrutura, de progresso, desenvolvimento. Temos brigado por algumas questões também do governo federal, e tenho criticado aí o DENIT, que não tem dado a resposta em algumas questões. Tenho falado da 282, onde fizemos um vídeo já há alguns anos, e que infelizmente é um vídeo atual, porque faz um remendo e volta tudo àquela situação. Até queria soltar algumas imagens da rodovia, já que agora o ministro deu autorização para a revitalização desse projeto. Então, a BR-282, no trecho entre Chapecó e São Miguel do Oeste, está um pouquinho melhor do que isso aí, mas não muito, presidente Silvio, mas está um pouco melhor, só que o trânsito é muito grande e nós precisamos, segundo o projeto ali, nós vamos ter 23 quilômetros de terceira faixa. Então, com o grande trânsito de caminhões que tem, vai ajudar muito, porque ali quando você pega uma fila com 2, 3 caminhões, não tem mais como ultrapassar, e aí forma filas ali de 4, 5 quilômetros que você tem que seguir. Isso aí melhorou um pouco, houve um pouco de recuperação, mas não melhorou muito. Isso aí é aquele trajeto que agora o ministro dos Transportes deu a autorização para a recuperação, revitalização, que eles chamam, porque também tem algumas ampliações com terceira faixa, com área de refúgio, que é importante efetivamente para a segurança do trânsito. Nosso estado tem um desenvolvimento acelerado, não temos ferrovias, dependemos única e exclusivamente das rodovias, e esse trânsito realmente faz com que tenhamos mais acidentes, mais prejuízos para quem investe, o custo de produção do produto fica elevado em razão de toda essa dificuldade que nós temos. Temos aqui, na nossa Balneário Camboriú, a questão das duas pontes da BR-101, na Marginal Leste e Marginal Oeste, próximo ao centro de eventos, que também é uma questão da empresa concessionária, mas é uma questão de fiscalização do Ministério dos Transportes, do DENIT, que tem que adotar providências. Está ali, estão as duas marginais concluídas, estamos chegando a mais uma temporada e, infelizmente, as obras não têm início. O centro de eventos está para ser concluído, segundo o ministro, as autoridades. Agora, em dezembro, deve ser entregue e vai causar um transtorno. Nós vamos ter aí, quem precisar da 101 no litoral, entre Itapema e Itajaí, talvez perdendo horas nesse trânsito e, com isso, prejudicando o turismo, o desenvolvimento regional e criando um estresse desnecessário na população. Então, o DENIT tem que dar resposta, porque nós temos cobrado, temos usado a tribuna, temos feito indicações, requerimentos, ofício, vídeos para mostrar essa situação e, infelizmente, não temos tido a resposta a contento. Agora foi autorizado a 282 Chapecó-São Miguel. Temos a 163, que a situação é pior do que a da 282, é quase aquela situação que foi mostrada agora há pouco no vídeo, e que é uma situação
realmente que prejudica muito o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Toda a produção de milho que vem do centro-oeste do país chega por Dionísio Cerqueira, chega pela 163 para atender os frigoríficos do oeste e do Alto Vale do estado de Santa Catarina. Então, precisamos que essas obras efetivamente tenham atenção do governo federal para que possamos ter mais desenvolvimento, mais segurança no trânsito, menor custo no trânsito. Rodovia daquele estilo causa dano, prejudica veículo, estoura pneus, provoca acidente. Então, uma série de transtornos aí para a população do nosso estado e principalmente para quem empreende. Vi aqui, inclusive essa semana, o deputado Zé Milton falando dos pedágios que estão para ser implantados também no trecho sul da 101. A concessão é uma necessidade. Eu moro durante a semana em Balneário Camboriú, faço o trajeto Balneário Florianópolis todo dia e com a concessão, todo dia, ou às vezes toda noite, nós encontramos alguma obra, algum trecho sendo recuperado. As rodovias que não são concedidas acabam tendo lá uma recuperação quando a situação já está caótica. E o dano, o custo para o cidadão é muito maior. Então, concordo que a manutenção pelo sistema de concessão é melhor. Aí foi reclamado que terão muitas praças de pedágio. É melhor ter mais praças de pedágio e um pedágio mais acessível, porque isso barateia para as cidades próximas. Se tiver poucas praças de pedágio num custo mais elevado, se eles calcularem todo o trajeto de aproximadamente 400 quilômetros e quiserem colocar o custo em uma ou duas ou três praças de pedágio, o custo de cada pedágio vai ser muito caro. Então, se tiver, por exemplo, muita gente entre Araranguá e Criciúma, se um pedágio elevado, um custo elevado, para quem utiliza um trajeto mais curto, fica mais caro, mais difícil. Senhor presidente, mais um minuto só. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Então, eu entendo que o pedágio, a concessão é necessária, deputado Rodrigo Minotto, porque tem manutenção, no final o custo para o cidadão é bem menor. Mostrei aqui a situação da 282, é melhor ter um pedágio num valor acessível e ter uma rodovia em condições do que deixar nas mãos do governo e encontrar a situação que nós encontramos. E também não pode ser valores muito elevados nesses pedágios. Então, a concessão tem que ter critérios para que não seja muito onerosa para o cidadão. É um sistema melhor? É, porque o Estado não dá a resposta. O Estado-União, como a gente diz. E, infelizmente, precisa e vejo que é melhor para o cidadão, desde que com um custo acessível e justo. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar, diretamente do Planalto Norte Catarinense, com a aquiescência do deputado Valmir Comim. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, estamos encerrando o mês de outubro. O mês de outubro que se comemora várias festividades e também muitas reivindicações. Mas dentro dessas festividades, dessas lembranças, me reporto hoje a história de Santa Catarina, a história da Guerra do Contestado, guerra que aconteceu no ano de 1912 a 1916. A Guerra do Contestado, sem dúvida nenhuma, foi a guerra que mais pessoas foram envolvidas, mais pessoas morreram no Brasil.
É verdade que não tivemos um Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, fez com que a Guerra dos Canudos, no Nordeste brasileiro, fosse muito mais comentada que a nossa Guerra do Contestado. Mas a Guerra do Contestado se faz presente na nossa história. História que nós comemoramos a Semana do Contestado, que é do dia 22 ao dia 28 de outubro. Também temos a lei da bandeira do contestado. Temos, sem dúvida nenhuma, leis que fazem com que a nossa história fique viva entre nós, que recorde os nossos antepassados, aqueles que desbravaram Santa Catarina, aqueles que lutaram para que Santa Catarina tivesse uma divisa decente com o Paraná. Nós, na cidade de Canoinhas, nós temos escrito na nossa bandeira do município de Canoinhas, Canoinhenses sempre, porque nós fomos um dos únicos municípios do estado de Santa Catarina que escolheu ser catarinense. Poderíamos muito bem escolher o estado do Paraná, mas não. Canoinhas escolheu ser catarinense. Canoinhas escolheu ser município pertencente ao estado de Santa Catarina. E nessa Guerra do Contestado, eu gostaria de mostrar uma fotografia que se fez uma homenagem na Assembleia Legislativa à nossa pessoa, Vicente Teles. Vicente Teles, grande historiador do estado de Santa Catarina, contou a história de Santa Catarina e também cantou a história de Santa Catarina. Foi emocionante as vezes que assisti Vicente Teles lembrando a Guerra do Contestado. A nossa homenagem na Semana do Contestado, na Semana da Guerra do Contestado, ao grande historiador Vicente Teles. Essa é a bandeira do contestado, uma flanela onde se estampa a bandeira verde que os jagunços carregavam na Guerra do Contestado. Dizer a vocês que torna-se necessário e presente nós, catarinenses, lembrarmos da nossa história, lembrarmos da Guerra do Contestado, que aconteceu, sem dúvida nenhuma, no estado de Santa Catarina. Uma guerra que mudou os destinos do Planalto Norte. Uma guerra que fez com que pessoas erradicadas no Planalto Norte foram despejadas das suas casas. Houve, é verdade, junto o messianismo com João Maria, que também influenciou bastante a Guerra do Contestado. Mas também foi na Guerra do Contestado que, pela vez primeira, se fez presente um avião que, por sinal, caiu na cidade de Timbó Grande, onde existe a história a ser contada por Timbó Grande. Dizer a vocês que da importância de nós termos a história do contestado em nossa memória e fazer com que a educação, nossos alunos, aprendam a Guerra do Contestado e saibam contar para seus pais o que é a Guerra do Contestado, o que foi a Guerra do Contestado e como ela influencia o Planalto Norte até hoje. Um Planalto Norte que, pelas suas riquezas, através da erva mate, como Canoinhas, despontava como um dos maiores municípios em desenvolvimento no estado de Santa Catarina, na época áurea da erva mate. É verdade que nossas imbuias foram levadas embora, nossos pinheiros foram levados embora. Houve a construção da estrada de ferro que fez com que toda a madeira fosse parar no Porto de São Francisco e daí para o exterior. Essa madeira, essas imbuias, esses pinheiros representaram sim a nossa cultura, representaram o trabalho, o investimento dos madeireiros no Planalto Norte.
e que hoje ainda se vive da madeira. E São Bento do Sul é o estado que melhor aproveita essa indústria atualmente, a indústria moveleira. E é por aí que nós continuamos crescendo e desenvolvendo. E dizer a vocês que os grandes reflorestamentos estão lá no Planalto Norte. Reflorestamento de pinos e eucalipto, para manter a indústria da celulose e outras indústrias que fazem com que o papel seja a celulose, a moeda de comércio. Dizer a vocês que a história do contestado se fez necessário para que nós, lá no Planalto Norte, tivemos esse diferencial, um diferencial sangrento, onde morreram muitas pessoas. Então está aqui, presidente Silvio, a nossa homenagem àqueles que participaram da Guerra do Contestado, aquelas pessoas que acreditaram nas suas origens, nas suas raízes, e que foram dizimados pelo Exército Brasileiro. Na verdade, as grandes vítimas foram os jagunços que tiveram motivos para fazer o levante, para fazer a guerra, para fazer com que as suas ideias fossem colocadas em primeiro lugar. Restabelecida a ordem, basta nós agora, não só reverenciar a história, mas reverenciar a todos aqueles que morreram na Guerra do Contestado. A nossa homenagem ao Planalto Norte, a nossa homenagem a todos os municípios que fizeram parte e fazem parte até hoje da Guerra do Contestado. Esse é o registro histórico que fazemos aos nossos catarinenses para que se lembrem dessa importante parte da história que está viva em nossos corações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Na sequência, inscrito para falar, deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, pessoal que nos assiste e nos ouve pela imprensa, pelos canais de comunicação da Alesc. Senhor presidente, protocolei nessa casa uma moção de apelo à bancada federal nossa de Santa Catarina para que derrubem o veto presidencial ao orçamento apresentado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pois esse veto presidencial retira as condições mínimas para a manutenção dos serviços socioassistenciais no país, entre eles, reduz o orçamento das APAES, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais. A intenção do governo federal é reduzir o orçamento para a assistência social. A proposta orçamentária prevista em 2019, apresentada pelo governo, reduz em quase 50%, para ser mais exato, 49%, o orçamento federal para assistência, sendo um corte de 44% para benefício destinado à pessoa com deficiência e de 57% para a pessoa idosa. O corte no total dos programas ultrapassa os 25 milhões de reais, ou seja, 25 milhões de reais a menos para a assistência social em todo o país. É muita coisa. A Federação Nacional das APAES fez um manifesto em favor do orçamento para assistência social em 2019, pelos serviços altamente relevantes que as APAES e entidades socioassistenciais desse país e de nosso Estado realizam diariamente. É por isso que nós encaminhamos essa moção para pedir apoio à nossa bancada federal para que reforce, faça o contrário, derrube esse veto e traga mais recursos para a assistência social. É inadmissível aceitar essa redução de repasses. Como médico da área neurológica há mais de 30 anos, quase 40, deputada Ada, acompanho semanalmente as atividades promovidas pela Rede APAE. Meus pais, inclusive, idealizaram e criaram
A segunda PAI do Estado, a PAI de Blumenau, lá pelos idos de 1965. Só para se ter uma ideia da relevância dos trabalhos prestados pelas APAES, uma pesquisa pelo IBGE, feita em 2010, mostra que 24% da população brasileira possui algum grau de deficiência e também de necessidades. A Rede APAE está presente atualmente em mais de 2.000 municípios em todo o território nacional. E não podemos, portanto, reduzir esse orçamento dessas entidades que atuam ajudando os pacientes e, sobretudo, auxiliando suas famílias, porque a APAE já diz, pais e amigos dos excepcionais, e fica aqui, então, um apelo para que a nossa bancada federal atue solidariamente na quebra, na queda desse veto aí, para que nós possamos reforçar o orçamento assistencial no país. Hoje, deputada Ada, um assunto que lhe cabe, eu recebi um apelo do Ministério Público da área da infância e da juventude a respeito da construção de mais CASES, de mais locais para adolescentes que estão em conflito com a lei. Todos nós sabemos da dificuldade, são 296, quase 300 menores infratores que estão por aí, alguns com latrocínio, alguns com, enfim, com vários tipos de crimes, alguns deles provocando cada vez mais em série crimes e praticamente já todos pertencentes a uma ou outra facção. Ou seja, é uma situação de problema de segurança pública e nós estaremos em contato com o ministro Raul Jungmann para que ele possa reforçar o orçamento federal e pelo menos prever mais 15 a 20 milhões para o orçamento federal para que venha para a construção de mais um desses casos, no caso seria Blumenau, que já tem terreno, que já tem projeto pronto para que recebam esses menores infratores aí, para que não se deixe nas ruas quem não tem condição de ter convívio. E nós achamos extremamente importante porque isso representa a segurança pública, isso representa também uma preocupação nossa em relação ao que essas crianças fizeram e o que o Brasil fez para que levasse a essa situação em nosso Estado. Por favor, deputada Ada. Deputado, muito bem colocado por sua parte. Sempre foi um esforço nosso, enquanto presente na SJC. Agora, eu pedia também que o senhor conseguisse apoio dos municípios, dos prefeitos, dos gestores, que permitam, que a sociedade também permita essas novas construções. Porque nós, em 8 anos de secretaria, tivemos até que devolver dinheiro, entende? Porque o dinheiro vinha e não tinha como construir. Também não é só construir, é todo o corpo, é todo o aparelhamento que precisa para esse jovem. Também não é só colocar o jovem lá, é ensinar, é artesanato, tudo isso onera o Estado, certo? Também não é só isso, o dia que ele sai de lá, nós teremos que ter, e eu conto com toda a Assembleia, com todos os colegas, nós teríamos que ter também, deputado, as políticas públicas no acompanhamento desses jovens, porque colocar lá, ficar X tempo, sair e ir para a rua novamente, pouco resolve, certo? Porque tu não pode profissionalizar, entendeu? Até porque é menor, né? Então, tem uma série de contingências que, às vezes, nos impedem de fazer um trabalho que a gente teria até vontade de ter feito, né? Mas espero que nós todos juntos arranjemos e consigamos uma situação plausível para o nosso jovem que realmente está em outro mundo, né? Era isso. Parabéns. Obrigado, deputada Ada. Uma das bandeiras que me fez manter a minha candidatura e conseguir êxito foi algo extremamente importante que eu considero a maior rede de proteção social que existe, que é a educação em tempo integral. Justamente nessa situação, a gente impede com que muitos jovens, muitas crianças, fiquem desassistidas e sem ninguém cuidando
durante boa parte do período do dia ou da noite. Então, formando cidadãos, fazendo com que eles, além das matérias curriculares normais, elas tenham o estímulo de despontar algum dom para artista, para cientista, enfim, tantas áreas do conhecimento público, do conhecimento humano, nós protegeríamos mais a sociedade e faríamos com que essa juventude, que muitas vezes transgride e afronta a lei, causando problemas gravíssimos no meio da sociedade, elas poderiam ter um melhor destino. Mas a nossa missão, como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente, vai ser nesse sentido, né? Lutar para que, primeiro, o orçamento da assistência social seja preservado em nível nacional. E, segundo, lutar, tanto aqui em nível estadual quanto em nível federal, para que nossa bancada se sensibilize e traga mais recursos para essa área tão carente em nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações. Vamos para o horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PMDB ou MDB, por 15 minutos, MDB, PSD, Partido dos Trabalhadores, PSDB, PDT, Bloco Parlamentar, Progressistas, PR e PSB, Podemos. Não havendo interesse, vou suspender a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Deputado Dirceu Dresch, eu repeti 2 vezes, mas vou lhe conceder. Vossa Excelência estava concentrado por até 7 minutos. Muito bem, senhor presidente, a todos que nos acompanham, quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nesta casa, os que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital e as redes sociais. Nós terminamos, então, neste domingo, um grande momento das eleições presidenciais. E nós entendemos que fizemos um bom combate, um bom debate, e aqueles que queriam inteirar o PT acenderam, na verdade, a chama do extremismo político populista e viram siglas como o MDB e o PSDB sucumbirem. O fato é que o Partido dos Trabalhadores segue pulsando forte nas veias da sociedade brasileira. Nosso partido venceu a disputa na maioria dos municípios. Haddad recebeu a maioria dos votos em 2.810 cidades e venceu em 11 estados. Claro que isso não foi o suficiente para garantir a sua vitória, mas mostrou a força do legado dos governos petistas junto à população. Saímos dessa eleição como único partido de massa e como a sigla mais querida pela população. O PT sai das urnas com o maior número de governadores eleitos, 4, com a maior bancada de deputados federais, 56 deputados e 6 senadores e senadoras. O futuro do Brasil é incerto. Caminhamos para tempos difíceis. Ao candidato eleito, que afirmou que quem se opuser às suas ideias deverá deixar o país ou aceitar, entre aspas, suas leis. Digo que o exílio não é a minha opção. Obtive quase 46 mil votos. Não me elegi deputado federal. Os votos depositados em mim tinham como base uma proposta. Haddad recebeu mais de 47 milhões de votos. Quem votou nele, votou numa pauta. Sou um agricultor familiar e liderança sindical e nunca fugi da luta. Por isso, eu estarei nas ruas, ao lado das forças progressistas, para fazer a nossa pauta ser respeitada. Esta pauta é um Brasil soberano, um país para todos e todas, e o Estado brasileiro a serviço de toda a população, independente de credo, raça,
renda, especialmente aos que mais precisam da presença do Estado. Respeito à liberdade individual, à livre manifestação do pensamento. Vamos brigar pela nossa agricultura familiar, pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, pela aposentadoria justa e digna. Bolsonaro, em sua primeira entrevista após a eleição, afirmou que as verbas de publicidade serão distribuídas conforme a lealdade a seu governo. Uma afronta à liberdade de imprensa, uma afirmação, uma ameaça que dá o tom do que está por vir. Mais do que nunca, o Brasil precisa de todos nós. Precisa do Partido dos Trabalhadores para liderar a oposição propositiva e competente a este governo que promete tirar direitos, perseguir pessoas e implementar o Estado mínimo. Vencer ou perder uma eleição não significa o começo ou o fim de nada. É apenas um momento de transformação. Nosso partido precisa e saberá usar este momento para melhorar e reconstruir a interlocução com sua base, fazer as mudanças necessárias para voltar a governar o país e fortalecer seu protagonismo na política brasileira. A democracia numérica e com regras desiguais garante que Bolsonaro assume o cargo de presidente da nossa nação pelo próximo período. Respeito à democracia brasileira, luto por ela e por isso desejo boa sorte. Espero que o candidato eleito reveja suas ideias fascistas, respeite a Constituição, respeite a crítica da oposição e tenha consciência de que mais de 60% da população não lhe confiou o voto. É preciso que fique claro, esta não foi uma eleição honesta com a democracia. Lula, candidato que liderava as pesquisas eleitorais com larga vantagem, foi impedido de disputar. Está sequestrado pela Justiça de Curitiba ou a Injustiça de Curitiba. É um preso político sem provas de crime. Também não foi uma eleição justa, pois as regras do jogo seguem não permitindo a igualdade entre os candidatos, com o poder econômico, financeiro influenciando no resultado. Além disso, nossa democracia foi duramente atacada sobre o olhar omisso da Justiça Eleitoral. Parte da vitória do candidato eleito presidente se deve a uma verdadeira indústria de mentiras falsas, os famosos fake news, disseminados pelas redes sociais e financiados pelo Caixa 2 empresarial. O Tribunal Superior Eleitoral se mostrou incompetente em proteger o sistema eleitoral, pilar da nossa democracia. Outra parte do resultado eleitoral se deve ao movimento nefasto e criminoso de setores da imprensa, do judiciário e do sistema financeiro, que ao tentar criar o antipetismo, gerou esta criatura perigosa, que é a antipolítica. Bolsonaro não ganhou por suas ideias, venceu favorecido pelo ambiente onde esta criatura vive e que é a criminalização da política e no populismo violento. O movimento antipolítica segregou o país e fez despertar uma onda conservadora do ódio. Com a aquiescência do deputado Patrício Décio, vou suspender a sessão até às 16 horas, a ordem do dia. Está suspensa a sessão.